Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Essa é a parte de número 37 e estamos meditando no capítulo 5. Até aqui nós meditamos até o verso 23. E vamos prosseguir a partir do verso 24. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor Jesus, pela excelência das revelações, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui conosco nesse trabalho. Fale ao nosso coração, Senhor Jesus. Ministra ao nosso coração a tua verdade, Senhor. É ela que é a luz para o nosso caminho, Senhor Jesus. É ela que vai nos livrar de tropeçarmos, Senhor Jesus. É ela que vai nos conduzir até a vida eterna definitiva, Senhor Jesus. Essa palavra que nos dá vida, alegria e esperança, Senhor. Poder de Deus está na tua palavra, vivificada pelo teu Espírito, Senhor Jesus. Que tu possa derramar cada vez mais água para nós que somos sedentos, Senhor Jesus. E estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Envia nós, Senhor, para que nós possamos levantar nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Que nós possamos, de fato, amar ao próximo como o Senhor nos amou, Senhor Jesus. A ponto de fazer como o apóstolo Paulo fazia, desgastar e se desgastar ainda mais em prol das vidas, ainda que ele não seja correspondido, Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui para ser luz, bênção para as pessoas, Senhor. Que nós possamos parar de olhar para os nossos problemas e olharmos para os campos brancos para a ceifa. Porque o trabalhador é digno do seu salário, o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades para que nós possamos terminar a carreira, Senhor Jesus. Que possamos nos preparar para os dias que virão. E somente na força da tua palavra, Senhor Jesus, nós poderemos caminhar e alcançarmos o prêmio da soberana vocação do Pai em Ti, Jesus. Muito obrigado. Conduza esta gravação, Senhor Jesus. Fale ao nosso coração aquilo que Tu queres falar, e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir, Senhor Jesus. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças, inspiração. Tudo vem de Ti, Jesus. E Tu devolves ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa unidade maravilhosa de Espírito, Pai, Filho e a Igreja vencedora. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos embora. Dando continuidade a partir do verso 24. Aleluia! Estou animado. Cheio de problemas, mas animado. Amém, queridos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A presença dEle, com a sua palavra viva em nós, é a nossa força. Amém, queridos? Glória a Deus. Verso 24 de João capítulo 5, continuando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa vida eterna, meus irmãos, que temos hoje, é a própria vida de Deus em nós. É o sopro de vida, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós temos Cristo no nosso coração. Porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então a vida eterna hoje que nós temos é a presença do Espírito Santo. Pela palavra da verdade, a divina semente. Então quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Olha aí, a junção da palavra de Deus com o Espírito Santo. Por isso que eu falo para os irmãos, a Bíblia não é apenas um livro que contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, algo que sai de dentro dele, está dentro de nós. A palavra que criou todas as coisas está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Então, quem tem o Filho tem o Pai. Esta é a vida eterna.
Não é isso que Jesus falou quando ele estava orando pelos seus discípulos em João capítulo 17, verso 3? Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, a habitação do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, o outro Consolador. Amém, queridos? Agora, hoje nós temos a vida eterna, mas ainda não se manifestou a vida eterna definitiva. Porque a vida eterna que temos hoje são as primícias do Espírito, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, devemos perseverar até o fim, para que nós possamos adquirir definitivamente a vida eterna. Hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, que é a vida de Deus, mas haverá um revestimento definitivo na ocasião da volta de Jesus. Essa habitação definitiva do Espírito Santo, que estará conosco para sempre, é a glorificação do nosso corpo, que é a vida eterna definitiva. Então entendam isso. Hoje nós temos a vida de Deus em nós, mas essa vida eterna ainda pode ser perdida. Ela não é permanente. Ela só será permanente quando ela de fato se estabelecer na ocasião da volta de Jesus. O Espírito Santo que está dentro de nós, que é a vida de Deus, é apenas uma garantia do que está por vir. Recentemente eu gravei uma série bem resumida sobre a doutrina de batismos. Nós temos o batismo do novo nascimento, que é essa vida de Deus que está em nós, mas haverá um batismo do revestimento do nosso corpo, glorificação do nosso corpo, imortalidade do nosso corpo na ocasião da volta de Jesus. Então, entre esse batismo e o batismo definitivo, se é que a gente pode dizer assim, tem uma jornada a percorrer. E nessa jornada nós devemos perseverar até o fim. E a única maneira de não perdermos essa vida é cumprirmos a lei. E quem ama, cumpre a lei. Amém, queridos? Quem ama as pessoas, cumpre a lei. Porque quem ama não cobiça, quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não lança falso testemunho, quem ama honra pai e mãe, por aí vai. Quem ama, cumpre a lei. Então a maneira como nós nos lidamos com as pessoas vai ser a maneira como nós vamos receber de recompensa. Até mesmo para as nações que vão povoar o milênio para que a igreja possa sacerdotar sobre elas, elas só entrarão nesse reino milenar porque elas fizeram bem para a igreja perseguida. Também meditamos um tempo atrás sobre milênio literal. Eu expliquei para os irmãos acerca de Mateus 25, que ali, vinde benditos do meu Pai, não está falando para a igreja, está falando para as nações que não nasceram de novo, não foram novas criaturas, né? Mas não receberam a marca da besta e ajudaram a igreja que estava sendo perseguida na grande tribulação. Por que você vai entrar no reino de meu Pai? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Estava nu, me vestistes, era estrangeiro, me visitaste, por aí vai. Eles vão perguntar, mas Senhor, quando é que nós fizemos isso para você? Em verdade vos digo, que quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, que pequeninos são esses? A minha igreja glorificada aqui comigo. Quando vocês fizeram bem para eles, a mim me fizeram. Então vocês vão entrar no reino e serão sacerdotados por eles e viverão nesse ambiente maravilhoso. Então, a salvação, tanto nossa, galardão, tanto nosso, quanto aqueles que vão povoar o milênio, meus irmãos, o que nos livra da condenação eterna é a maneira como lidamos com as pessoas. Porque quem ama, cumpre a lei. Amém, queridos? Em 1 João, capítulo 3, versos 14 a 24, vamos entender que hoje nós temos a vida eterna e que ela não é permanente, será permanente na ocasião da volta de Jesus. Se nós amarmos ao próximo como Jesus nos amou. 1 João 3, 14 e 24. Vou repetir antes João 5 e 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, nós não somos apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes. Né? Fé sem obras é morta, né? E crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. 1 João, capítulo 3, versos 14 a 24. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Por que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Eu vou repetir. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque nós amamos os irmãos. Pois quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e homicídio é violação da lei, de um dos 10 mandamentos. Não matarás. Mas eu não estou matando fisicamente, mas na aliança que estamos vivendo, quer dizer, na aliança renovada, o padrão aumentou. Na lei de Moisés tinha que matar fisicamente. Hoje, além de não matar fisicamente, claro, não devemos também matar no nosso coração. Porque quem não ama é assassino. Ao ouvir o que está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, vocês estão numa nova aliança agora. Um patamar mais elevado, um nível mais exigente. Basta olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, estará cometendo adultério. E se tiver essa prática constante, vai ser condenado. Também gravei um tempo atrás acerca disso. Um tempo atrás não, recente, né? O perigo de cobiçarmos mulheres, nós homens. Cobiçar mulheres, olhar para mulheres na rua e desejá-la, se tivermos esse estilo de vida, nós também iremos para o lago de fogo se não nos arrependermos em vida. Então a linha é muito fina, meus irmãos. A nova aliança não é essa brincadeira que estão falando aí, não. Ah, a antiga aliança era difícil. Ai, na nova aliança também. É mais ainda. O nível de exigência é maior ainda. Porque o padrão de santidade de Deus não mudou. Pelo contrário, se elevou. Então qualquer que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente nele. Ou seja, isto quer dizer que a vida eterna que temos hoje, ela não é eterna ainda. Não é eterna ainda. É eterna porque hoje nós temos a habitação do Espírito Santo. O Deus é eterno. O Filho tem as chaves da morte e do mundo dos mortos. A morte não tem mais domínio sobre ele, então ele também é eterno. Por isso que o Espírito que procede deles é eterno. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então nós devemos perseverar para que possamos alcançar também a eternidade, assim como o Filho alcançou e assim como o Pai é eterno. O nome dele é eterno. Vocês estão conseguindo compreender? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos também dar a vida pelos irmãos. Amai ao próximo como eu vos amei. E como é que Jesus amou o próximo? Dando sua vida por eles. Inclusive pelos inimigos, porque ele deu a sua vida pelos seus inimigos. Então, se o teu inimigo tiver fome, você vai dar o que para ele? Veneno? Vai reagir um insulto, insultando também? Foi assim que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem, pois, aí ele vai e coloca mais lenha na fogueira. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhes cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Será que nós somos fiéis dando dízimo? Nós sabemos que dízimo não é dinheiro, é uma prática errada, mas se dermos de coração, Deus aceita. Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Mas vamos supor que nós damos 10% todo mês lá para o ministério. Mas nós não temos a capacidade de ver um irmão passando necessidade e ajudarmos a ele? Tendo condições de ajudar? Então, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Isso conta, meus irmãos, para o juízo. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra, ações e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Está vendo o contexto? Guardar os mandamentos é amar ao próximo. E fazemos o que é agradável à sua vista. Fazer o que é agradável à sua vista é amar ao próximo. Fazer o bem para as pessoas. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado a vida eterna. Mas ela ainda não é permanente. Amém, queridos? Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele continua, verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aqui, meus irmãos, podemos tirar dois contextos, porque a palavra de Deus fala de duas ressurreições antes, obviamente, do... Não estou falando aqui, deixa eu explicar melhor, vamos lá. Duas ressurreições para os santos. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Estávamos mortos. Então nós ressuscitamos espiritualmente. Amém, queridos? E haverá a ressurreição definitiva dos nossos corpos. Amém? E tem uma outra ressurreição, que é após o milênio, em relação à ressurreição física, seria a segunda ressurreição. Mas nós experimentamos duas. A do novo nascimento e, definitivamente, se morrermos com Cristo, ressuscitaremos na ocasião da sua volta. Né? E aqueles que forem glorificados vivos no final da grande tribulação, só experimentarão um tipo de ressurreição, que é o do novo nascimento. Amém, queridos? Tá claro? Então aqui tem um duplo contexto. Nós podemos pegar esse texto aqui para a ressurreição da nova criatura, que é a vida eterna, que não é permanente ainda, e também podemos interpretar como a ressurreição na ocasião da volta de Jesus, em que receberemos a vida eterna definitiva, a glorificação do nosso corpo. Amém, queridos? Está bem claro? Então eu vou tratar aqui com os irmãos desses dois contextos. Tá bom? João é tremendo, meus irmãos, é muita verdade. Então, João 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Já chegou porque Jesus está pregando para mortos, pessoas que estão mortas espiritualmente, para que elas possam ressuscitar espiritualmente e ter a vida eterna. Amém? A habitação do Espírito Santo. E os que ouvirem viverão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida. Amém? Pela sua graça maravilhosa. Então ouvimos a voz, ouvimos a palavra de Deus e nascemos de novo. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, porque Ele é a vida, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Filho também tem vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, aí ele está falando para o futuro, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, ou seja, a vida eterna só para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Eu sempre falo desse texto para os irmãos aqui. Romanos capítulo 2, a partir do verso 6. Deus julgará cada um de nós de acordo com as nossas obras. E a vida eterna definitiva, na ocasião da volta de Jesus, é para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Exatamente o que Jesus falou aqui em João 5:29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Vida eterna definitiva. Glorificação do nosso corpo. Batismo da imortalidade. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, verso 24 de João 5, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, a habitação do Espírito, a vida de Deus, que é a garantia da nossa herança definitiva.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só não entra em juízo porque obedeceu, guardou os mandamentos. E guardar os mandamentos é amar ao próximo como Jesus nos amou. Amém, queridos? Então, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, não amou o próximo, perdeu a vida eterna permanente. Para a ressurreição do juízo. Amém? Então, aqui, nesse contexto, nós podemos entender da vida eterna hoje, que é a habitação do Espírito, a garantia da nossa herança. Estou sendo repetitivo de propósito, para isso ficar fixo na nossa mente, tá, meus irmãos? A repetição é importante, aliás, é indispensável. Filipenses 3:1 está escrito: falar para vocês as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Amém? Então, vou falar de novo. Hoje nós temos a vida eterna, ela não é permanente ainda, porque nós podemos apagar o espírito da nossa vida se voltarmos a pecar deliberadamente. Mas se perseverarmos em praticar o bem, amando ao próximo como Jesus nos amou, nós vamos de fato colher vida eterna, a vida eterna definitiva. Amém? Então eu vou ler para os irmãos aqui, não vai dar tempo de terminarmos hoje, nós continuaremos na próxima gravação. Eu vou ler aqui alguns textos muito importantes falando acerca da vida eterna que só pode ser conquistada definitivamente se, de fato, nós obedecermos aos mandamentos. E a suma de obedecer aos mandamentos é amar ao próximo. Romanos capítulo 8. Eu vou ler o capítulo todo de Romanos, vou ler 1 João 4, vou ler Tiago 2, Daniel 12, Ezequiel 37. Eu não sei quantas partes vai durar isso aqui. Essa porção do verso 24 ao verso 29 de João capítulo 5, falando acerca de duas vidas eternas, se é que a gente pode dizer assim, a vida eterna que temos hoje, que é a habitação do Espírito, porque nós ressuscitamos com Cristo, né? E somos novas criaturas, mas essa vida eterna ainda não é permanente, ela só será permanente se perseverarmos em praticar o bem, e aí sim, na volta de Jesus, nós não entraremos em juízo, ou seja, em condenação eterna, mas passaremos da morte para a vida. Ou seja, se morrermos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados. Amém? Romanos capítulo 8, versos 1 em diante. Eu vou ler aqui até mais ou menos 30 minutos, que é o máximo, até 33 minutos no máximo, que é o que o meu celular aguenta aqui. Amém? Romanos 8, a partir do verso 1. Não percam de vista essa porção de João 5, versos 24 a 29. Amém, queridos? E vamos conectando e entendermos que está tudo conectado. Amém? A palavra de Deus ela é muito conectada. E o apóstolo Paulo estava muito ligado com a verdade. Portanto, agora, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo está em nós, através do seu Espírito. Então, nesse momento, estamos de pé. Lembra que nós meditamos no capítulo 5, que Jesus curou o aleijado de 38 anos que ele não podia andar. E Jesus falou, você está agora curado. Agora não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Coisa pior não é ele voltar a ser enfermo novamente na carne. É a condenação eterna. E espiritualmente nós estávamos atolados no lamaçal de lama e nós fomos postos em pé, espiritualmente. Então hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entretanto, olha só como é a continuidade do texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, então se eu voltar a caminhar na carne, eu estarei sendo conduzido para a morte. Então eu não terei a vida eterna permanente. Amém, queridos? Então essa história de uma vez salvos, salvos para sempre, é sofisma de Satanás. Mentira do calvinismo. Cuidado com esse sofisma. Tem condenado muitos para a condenação eterna. Muitos irmãos estão morrendo hoje, não estão praticando a palavra, mas nasceu de novo, então estou garantido, não importa o que eu faço, fui escolhido por Deus. Já estará hoje, já está em tormento e vai ser lançado no lago de fogo, porque foi enganado pelo sofisma de Satanás na boca de muitos que tem pessoas de idade, né? Barba branca, né? Vocês conhecem o que eu estou falando, né? Da teologia reformada, que fala do calvinismo, da predestinação, de predestinação da forma desequilibrada, né?
que se Deus escolheu, acabou, não importa o que eu faço, não é por obras mesmo, é pela sua graça unicamente, né? E uma vez salvos, salvos para sempre. Cuidado. E tem outro pregador internacional, que eu não vou citar nomes aqui, os irmãos devem conhecer, que é praticamente o precursor da hipergraça, que fala que seus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Então eu posso viver minha vida de qualquer maneira e que eu estou salvo, né? Então muito cuidado com esse tipo de ensino, porque aqui está bem claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito é frutificar, andar em santidade, não praticar as obras da carne. Amém, queridos? Aí ele continua, porque a lei do Espírito de vida, a vida eterna, em Cristo Jesus, a vida eterna que estava com o Pai, que se manifestou no Filho, que está em nós, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, a nossa carne não se converte. O pecado está nos nossos membros, meus irmãos. Tem duas forças atuando em nós, o espírito e a carne. Então a maneira como nós vamos tratar com eles é que vai determinar definitivamente a nossa vida eterna. Se andarmos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. É isso que está na palavra aqui, no contexto todo de Romanos 8. Amém? Ele continua. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. De que maneira? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, eles são inclinados para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Duas forças aqui. É no contexto anterior de Romanos 7. O apóstolo Paulo falou lá, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso faço. É a luta da carne contra o Espírito, que ele fala isso em Gálatas 5. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. E aí? Somos novas criaturas. O Espírito está pronto, mas e aí? É a carne que está batalhando o tempo todo para nos perturbar. O pecado tenazmente nos assediando. Se nós nos entregarmos às paixões da carne, nós vamos perder essa vida. Amém? É simples assim. Queridos, nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Se possível for, arrancar o nosso olho direito para que não entremos com o corpo inteiro no inferno. É melhor entrar manco na vida do que tendo o corpo todo lançado no inferno. Jesus fez uma parábola aqui. Não é para arrancar o olho definitivamente, literalmente, não é isso. Mas é para que nós possamos batalhar, lutar com todas as nossas forças. Amém? Obviamente, com a ajuda desse mesmo Espírito que está em nós. O Espírito da verdade. Ou seja, sem a verdade em alta na nossa mente, nós vamos praticar aquilo que a carne deseja. A nossa natureza terrena. Amém, queridos? Ele continua, porque a inclinação da carne é morte, ou seja, eu tenho a vida de Deus, mas se eu me inclinar para a carne, eu vou caminhar para a morte. Simples assim. Os que fizeram bem, para a vida eterna. Os que fizeram mal, para a morte eterna. E isso não é só para os ímpios, não. Isso aqui está sendo escrito para a igreja, para nós. Porque a vida eterna é para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Então a inclinação, o pendor, os pensamentos da carne geram morte, porque as nossas ações são consequências dos nossos pensamentos. Por isso que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, transformarmos pela renovação da nossa mente, na palavra de Deus. Mas a inclinação, os pensamentos do Espírito é vida e paz. Amém? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Jesus falou isso. O Espírito de Jesus falou isso através do escritor aos Hebreus capítulo 10. Se voltarmos a pecar deliberadamente, depois de termos conhecido a verdade, nascido de novo, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo, de ardor intenso, de fogo, que há de consumir os adversários. Adversários e inimigos. Então hoje nós somos amigos, porque o amigo é aquele que guarda os mandamentos. Não é isso que Jesus falou em João capítulo 15? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Se não fizer o que eu vos mando, serão inimigos de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É exatamente o que está escrito aqui. Porquanto a inclinação da carne, a amizade com o mundo, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, verso 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, do Pai, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é a união dos dois, esse tal não é dele. Então, se nós temos o Espírito hoje, a vida eterna, pertencemos a Ele. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida. E nós precisamos perseverar em praticar o bem, andar em santidade, lutar contra o pecado, obedecer aos mandamentos. E a suma de obedecer aos mandamentos é amar ao próximo. Pois quem ama não cobiça, não mata, não adultera, não rouba, não lança falso testemunho, honra pai e mãe e por aí vai. Não pratica as obras da carne. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui porque o tempo está avançado. Na próxima gravação nós vamos dar continuidade na leitura de Romanos, totalmente conectado com essa porção de João capítulo 5, versos 24 a 29. E nós vamos ver que temos hoje a vida eterna, mas ainda há uma vida eterna definitiva que há de se manifestar na ocasião da volta de Jesus. E aqueles que fizeram bem vão ser julgados para serem absolvidos e viverem com Cristo para sempre, definitivamente. E aqueles que fizeram mal entrarão em juízo, no sentido de condenação eterna. Porque a salvação, ela é por obras. Porque a fé sem obras é morta. E nós só podemos ser salvos pela graça mediante a fé. E a fé precisa de obras. A graça é uma oportunidade que nós recebemos de Jesus por causa do seu sacrifício na cruz, de termos vida. Mas essa vida só vem quando há arrependimento. E depois de novas criaturas, devemos perseverar em praticar o bem, praticando obras, para que possamos ser salvos definitivamente. Até as nações que vão adentrar no milênio também só entrarão porque praticaram obras, fizeram bem. A igreja é perseguida. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.